E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Game Shark. Lucas Arrasa está aqui nos nossos mares mais uma vez. Como você está, Lucas? Estou ótimo. Pro programa de hoje eu tô aqui munido com uma bíblia, água benta, porque vai ser tiro, porrada e estaca no peito, viu? Eu tô meio gótica porque, olha, a gente vai falar sobre Castlevania, uma grande franquia aí dos videogames que tá entre nós há muitos e muitos anos. E, bom, a gente vai destrinchar aqui alguns momentos altos e baixos da franquia, por assim dizer. Pra quem não conhece, Castlevania reúne jogos de ação e aventura e é uma franquia criada no Japão pela Konami lá em 1986. A série se tornou um ponto de referência na criação de jogos de plataforma, além de ajudar a fundar o próprio subgênero de games conhecido Metroidvania, que é a união aí da franquia Metroid e Castlevania. São mais de 35 jogos lançados em diversos consoles, o que torna Castlevania um marco na história dos videogames. Prova disso é que a franquia ganhou uma adaptação animada produzida pela Netflix. O anime estreou a quarta e última temporada recentemente, ontem, no dia 13 de maio. E aproveitando esse gancho, a gente vai falar aqui sobre a franquia no Game Shark de hoje. Pra falar da história de Castlevania, ela é basicamente parte do mesmo ponto, né, bro? A trama acompanha a família Belmont, que tem como missão acabar com Drácula. O Drácula é esse vampiro, essa entidade do mal, que ressurge a cada 100 anos com planos de acabar com a humanidade. Toda a história de Castlevania é baseada num livro que se chama Drácula, ele é do Bram Stoker, além de inspirações em outras histórias de terror, como o do Frankenstein, de múmias, da Medusa, de zumbi. É um caldo de aventura mítica, né? O nome Drácula dos jogos de Castlevania é também uma referência histórica, né, ao livro do Bram Stoker. Ele faz referência ao Vlad Tepes, que era conhecido como o Rei Empalador, o Vlad III. E é esse o nosso vilão, o vilão que vai atravessar aí os diversos jogos da série. Essa segunda inspiração aí eu não sabia, fiquei conhecendo agora no programa. E apesar dessa base literária, Castlevania não forma uma história linear que segue necessariamente a ordem de lançamento dos jogos. Não dá pra entender a trama da família Belmont apenas jogando os games na ordem em que eles foram lançados. Alguns jogos se passam muito no futuro, outros muito no passado e mostram diferentes protagonistas da família Belmont. Castlevania Lament of Innocence de 2003 é o primeiro título da cronologia, mostrando Leon Belmont lutando contra o Drácula em 1094. Já Castlevania Dawn of Sorrow foi lançado em 2005 para o Nintendo DS e leva a história muito para o futuro. O jogo se passa em 2036, apresentando o vilão Soma Cruz, que é uma reencarnação de Drácula e está selado em um eclipse solar. A confusão que é essa linha temporal, né, bro? E alguns fatores ajudam a gente a entender por que a ordem de lançamento de Castlevania não monta exatamente uma história concisa, né? O primeiro é que a série tem diferentes exclusivos em diferentes consoles. Tem exclusivos do Master System, tem exclusivo no Nintendo 64, que não ajuda a criar uma unidade entre os jogos. E também, bro, o que ajuda a explicar isso é que nem todos os jogos têm a mesma equipe criativa. Isso porque os primeiros jogos foram publicados ali, produzidos por uma equipe da Konami, e a partir do 13º jogo, que é muito famoso, a gente vai falar dele já já, entrou um cara que é chamado de Koji Igarashi, que até hoje é considerado um dos pais aí da franquia. E assim, muitas equipes trabalharam com Castlevania ao longo dos tempos, tem até um jogo com o dedo do Hideo Kojima. Então é o que ajuda a entender essa falta de linearidade. E também os primeiros jogos, eles eram da era 16-bit, o que não deixava ali os desenvolvedores com espaço. Eles não tinham tecnologia suficiente para desenvolver personagem, desenvolver uma história de background. Então os primeiros Castlevanias foram muito prejudicados aí com a escassez de tecnologia para produzir uma história. E por isso que tornou Castlevania uma franquia tão marcante não foi necessariamente a falta de uma história linear, mas sim elementos novos que cada jogo trazia, até revolucionar completamente o gênero de plataforma. A épica saga da família Belmont contra o Conde Drácula teve o seu primeiro grande sucesso lançado em 1986 para o nosso querido Nintendinho.
O Castlevania de 1986, ele foi um lançamento meio que de risco para Konami, porque chegou para um console que estava acostumado a receber jogos fofos e coloridos como o Super Mario Bros. A história desse game se passa em 1691 e apresenta Simon Belmont caçando Drácula com o seu chicote mágico, o Vampire Killer. E nele você controla o protagonista em fases de plataforma. O Simon tem que eliminar e desviar de inimigos enquanto explora partes do castelo do Drácula em direção à próxima fase. O curioso é que esse jogo é difícil mesmo para os padrões da época, bro. Eu acho que eles tinham ali a intenção de dar a sensação de que você era apenas um humano e realmente estava lutando contra criaturas mitológicas e muito mais poderosas que você. O próprio Simon Belmont, que era o protagonista desse jogo, ele tinha uma movimentação muito limitada, a começar pelo ataque. Ele só chicoteava em uma direção, então qualquer inimigo que vinha por trás era um problema. Também todo inimigo que te acertava, você caminhava 2 passos para trás. Tinha outro problema que até acabou virando meme, era a movimentação do Simon pulando e subindo escadas também, que era muito difícil, você precisava de muita precisão. Essas coisas melhoraram, né? Esses fatores melhoraram lá no remake desse jogo, que muitos conhecem como Super Castlevania 4, que foi lançado em 1991 para o Super Nintendo. Já nessa versão, Simon podia bater com chicote para 8 direções diferentes e era mais fácil subir as escadas, você não precisava estar exatamente no primeiro degrau para conseguir ir para o próximo andar. Ufa, né? Uma curiosidade é que os créditos finais do primeiro Castlevania, eles mostram paródias de nomes famosos como Christopher Lee e do autor do livro Drácula, o Bram Stoker. Um rumor diz que no passado a Konami não permitia que os nomes reais dos desenvolvedores fossem publicados, que aparecessem lá nos créditos do jogo. Isso como uma forma, sabe de quê? De prevenir que as outras empresas contratassem as pessoas que trabalhavam para ela. Que toxicidade, Konami! Eu gosto que os produtores brincaram com isso. Nos créditos finais tem o nome do Simon Belmont e ele também tá escrito errado. Tá Simon Belmondo, que era pra brincar com o fato de que todos os nomes estavam errados ali. Mas o fato, bro, é que o primeiro Castlevania foi um sucesso e fez a Konami continuar apostando nessa franquia. Em 1987, chegou a sequência chamada Simon Quest, mostrando novamente o Simon Belmont se juntando contra maldições jogadas pelo Drácula, que foi derrotado no primeiro título. E nessa época, a Castlevania já mantinha um bom ritmo de lançamentos. Depois do Simon's Quest, a Konami publicou em 1989 para o Nintendinho também o clássico Drácula's Curse. O game permitia ao jogador escolher um entre 4 personagens, entre eles o Trevor Belmont e o Alucard, que é o filho do Drácula, e fez a sua primeira aparição na franquia. O jogo é a inspiração inicial do anime que a gente comentou de Castlevania na Netflix. Toda essa questão de ter 4 personagens, né? O Alucard meio mozão, né? Mas, seguindo aí nessa linha de lançamentos, em 1993 foi lançado o meu jogo favorito, é meu jogo de Castlevania favorito até hoje. Ele foi lançado como exclusivo do PC Engine, mas depois ganhou ports para as outras plataformas. E eu tô falando do Castlevania Round of Blood. Na história, o Drácula ataca a vila do Richard Belmont e sequestra a noiva do protagonista e outras mulheres desse vilarejo, incluindo a irmã dele também. O Richard, quando descobre isso, vai direto pro castelo do Drácula e tem como missão, mais uma vez, derrotar o vilão e salvar essas mulheres. Esse jogo é tão incrível pra mim, e eu acho que ele continua incrível até hoje, porque ele tem um design muito bonito, a arte dele é muito bonita, as fases, bro, elas possuem diversos caminhos secretos que levam a outras fases secretas, a chefes secretos, e tem um fator, além do Belmont, do Richard Belmont, a gente pode jogar com a Maria, com a irmã dele, que é muito legal. Ela, em vez das cruzes, das facas, ela summona bichinhos como gatos, aves, que atacam os inimigos. E isso acaba deixando ela muito mais forte que o irmão, e aí acaba diminuindo a dificuldade do jogo, que também não é baixa. Olha, e continuando aqui nos lançamentos, Round of Blood tem uma sequência direta. Symphony of the Night foi lançado em 1997, primeiro para o PlayStation 1 e depois para o Sega Saturn. O game marca a chegada do diretor japonês Koji Igarashi, ou Soiga para os íntimos, na equipe criativa da franquia. Esse game é o 13º título da série, mas mesmo assim o Igarashi é reverenciado como um dos pais de Castlevania até hoje.
Isso porque Symphony of the Night é um divisor de águas não só para a franquia da Konami, como também para os videogames. O game é responsável por solidificar o subgênero de jogos de plataforma Metroidvania, que a gente já mencionou, onde no lugar de fases com início, meio e fim, o jogador é colocado em um mapa único que deve ser explorado à medida que você conquistar novas habilidades. O curioso é que, além do fim das fases e esse mundo interconectado, o Symphony ele também adicionou elementos de RPG ao gênero de plataforma, né? A gente podia equipar o Alucard com itens, com roupas que davam outros status e até skills passivas pro personagem. É como se fosse nos jogos do Mario, se a gente trocasse o boné do Mario e isso desse mais agilidade pra ele, por exemplo. Então na época foi realmente uma revolução. Bom, e o curioso é que o começo de Symphony of the Night faz o jogador esperar um Castlevania como qualquer outro. Você começa controlando Richard Belmont em sua luta final com o Drácula, só que o confronto é o mesmo de que a gente encontra no Rondo of Blood, só que com gráficos melhorados. Com o Drácula derrotado, a história continua 4 anos depois com o desaparecimento de Richard e o ressurgimento do mozão do Lucas, o Alucard, que parte ao lado de Maria para procurar o herói da família Belmont. Quem jogou esse jogo sabe que tem uma curiosidade muito legal, que ele tem um final no meio quando você derrota o Richard, e assim, logo depois disso, o jogo que parece ter acabado, na verdade, abre uma nova fase. Você joga num castelo invertido, que é todo o cenário de ponta cabeça, então o Drácula se revela como o grande vilão desse jogo, que é incrível, Bru. E Symphony of the Night é até hoje reverenciado como um dos melhores Castlevanias de todos os tempos. Ele inclusive aparece em 16º lugar na lista de melhores jogos da história do IGN americano. Para muita gente, de fato, esse é um dos games mais marcantes de todos os tempos também. Bom, a gente vai falar mais sobre essa franquia no próximo bloco do Game Shark. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Game Shark de Castlevania tá de volta. Lucas, o primeiro jogo 3D da franquia veio em 1999 com o Castlevania do Nintendo 64. Nesse game você escolhe entre 2 personagens, a Carrie Fernandes, que é uma órfã com poderes mágicos, e o Reinhard Schneider, que é o herdeiro da família Belmont. Mais uma vez a luta é contra o menino da Drácula, mas com uma diferença, existem 2 finais possíveis. Se a campanha for terminada em menos de 15 dias no relógio interno do game, a cena final é boa, mas caso a história dure 16 ou mais dias, o final ruim é desencadeado. Pressão pra zerar o jogo, né, Bruno? Ó, mas a partir desse ponto do lançamento desse game, em 1999, a gente tem uma história de Castlevania que vai se dividir. A partir dos anos 2000 a gente vai ter aventuras 2D, né, de plataforma, de ladinho, como a gente já conhece, nos portáteis, e novas incursões 3D nos consoles. A história dos portáteis vai continuar no Game Boy Advance com Castlevania Circle of the Moon de 2001. Ele segue bastante o estilo de Symphony of the Night, que é um Metroidvania, um mundo grande, interconectado, e o mesmo caminho foi tomado por Castlevania Area of Sorrow, de 2003, que tem uma história que se passa muito no futuro, lá em 2035, Bru. E apesar desses games puxarem o estilo Metroidvania que a gente viu em Symphony of the Night, a sequência para o jogo mais icônico de Castlevania só chegou em 2008 com o lançamento de Order of Ecclesia para o Nintendo DS. A história mostra a organização Ecclesia se preparando para um possível retorno do Drácula, uma vez que o clã Belmont teve um fim trágico no último capítulo da história. Enquanto isso, Bru, os jogos 3D não agradavam muito os fãs de Castlevania. A gente teve o Lament of Innocence, que começou a mudar um pouquinho essa percepção, porque ele incorporou uma gameplay inspirada em Devil May Cry lá no PlayStation 2. A virada mesmo de chave para um jogo 3D muito legal aconteceu só em 2010, com um jogo que é muito querido pelos fãs, que se chama Castlevania Lords of Shadow. Ele é considerado um segundo divisor de águas para a série, depois do Symphony of the Night. E o Castlevania Lords of Shadow teve colaboração de Hideo Kojima e foi desenvolvido pela equipe de espanhóis da Mercury System como um reboot da franquia. O game chegou para PlayStation 3 e Xbox 360, meio que ocidentalizando mais a experiência com a série. Logo no lançamento, o gameplay foi muito
comparado a outra franquia muito amada que é God of War. Lords of Shadow é importante porque é um dos primeiros jogos a explorar a história da franquia mais a fundo. Ele apresenta os motivos pelos quais o clã Belmont é meio que predestinado a derrotar o Drácula ao longo dos séculos, né, Lucas? Até lembrei de uma curiosidade, esse jogo é conhecido entre os fãs como God of Vania, que eu acho que é um nome maravilhoso. Sim. E o enredo realmente é um dos pontos chave, porque ele mostra um passado muito distante em relação aos jogos anteriores e também introduz um backstory pro Drácula, né? O vilão que é histórico, que é brasileiro e sempre reaparece nos jogos. Aqui a gente tem uma decisão ousada de roteiro em que eles fazem a origem do Drácula nascer nos seios da família Belmont. A origem dele tá ali dentro da família Belmont, o que tem uma conspiração imensa e realmente é uma história que marcou toda a franquia. Mesmo com o sucesso entre os fãs, Lords of Shadow foi lançado em um momento em que Castlevania não estava indo tão bem assim, e isso levantou algumas dúvidas dentro da Konami. O reboot só foi lançado com a ajuda do Hideo Kojima, que se responsabilizou para acompanhar a equipe ocidental da Mercury System que estava trabalhando no jogo. Com a chegada de Lords of Shadow 2, que não agradou a base de fãs lá em 2014, a desenvolvedora japonesa decidiu dar uma pausa em Castlevania e desde então a gente não viu nenhum outro game inédito da franquia. É difícil falar disso agora, né, Bru? Mas realmente a situação para Castlevania mudou dentro da Konami. A gente, entre os anos 90 e 2000, era comum ter um título ou até 2 títulos por ano, né? E era uma situação em que o Koji Igarashi ele se focava completamente em construir essa linha do tempo. Ele sempre incluiu e retirou jogos de Castlevania da linha do tempo. Ele chegou até a tirar os Lords of Shadow, disse que era só um reboot e tal. Ele foi uma pessoa que se dedicou muito a essa franquia e ele ficou muito chateado com a Konami quando a Konami coloca Castlevania na geladeira e dá uma pausa na franquia. Por isso que lá em 2015 ele decide abandonar a Konami para trabalhar no seu próprio projeto. E aí, quando o Iga saiu da Konami, ele não demorou muito para anunciar um projeto novo, né? Ele logo lançou uma campanha de financiamento coletivo que pedia ali uma modéstia parte de $500 mil para a produção de 10% de um novo jogo. Só que esse projeto arrecadou em 24 horas $1,5 milhão. Foi muito, muito, muito sucesso. E aí, esse foi o pontapé inicial para a criação do Bloodstained, que entre qualidades e defeitos é sim um sucessor espiritual do Castlevania, e deu certo, né, Lucas? Não, totalmente. Ele é um Symphony of the Night com gráficos renderizados em 3D. No lugar de vampiros a gente tem os fragmentados, né? A personagem principal é a Miriam, que é uma cobaia de experimentos alquímicos que sobrevive e agora precisa lutar contra uma invasão de demônios no mundo. Uma coisa curiosa no desenvolvimento desse jogo é que a campanha de financiamento coletivo, que ia pedir só $500 mil, acabou arrecadando 5,5 milhões de dólares, bro. Isso fez o Igarashi se precipitar um pouco e prometer muitas coisas pro fã, expandiu muito o escopo do projeto com a carruagem já andando. O que não deu muito certo, né? Ele acabou não conseguindo cumprir todas essas promessas e acabou atrasando a entrega do jogo. Mas eventualmente o game chegou em 2019 para PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. E aí depois, nesse período de pós-lançamento, o Iga e a equipe dele foram lançando atualizações que acrescentaram coisas no jogo. Enfim, foi um jogo razoavelmente bem recebido pela crítica e pelos fãs. Você chegou a jogar, Lucas? Joguei, Bru, e tudo nele que inspira Castlevania, enche os olhos, é realmente o sucessor natural de Castlevania. Então se você gosta de qualquer um dos jogos que a gente falou aqui, vale a pena dar uma conferida em Bloodstained. Ele que inclusive tá no catálogo do Xbox Game Pass, então dá pra dar uma chance. Fica aí a dica. E antes de encerrar o bloco, vale a pena mencionar que o futuro de Castlevania deve chegar primeiro nos celulares. A Konami anunciou ano passado o título Castlevania Moonlight Rhapsody, que é um game mobile que promete adaptar o gênero aos dispositivos móveis, permitindo que o jogador escolha seu personagem e armas. O jogo está sendo desenvolvido para celulares, né, tanto Android como iOS, pela Shenmue Games. A gente não sabe quando o jogo vai ser lançado, o que a gente já tem ideia é que ele deve ser free to play, ou seja, grátis para baixar. Vamos esperar que seja o retorno que a franquia Castlevania merece. Pessoal, agora a gente vai conferir uma reportagem que o Lucas Arras preparou assim para aproveitar o clima do Game Shark de hoje, em que ele selecionou jogos de terror feitos no Brasil. Vamos conferir.
Jogos de terror têm feito cada vez mais sucesso e no Brasil não é diferente. Já que a gente não tem um Castlevania novo para chamar de nosso, eu separei uma lista com alguns jogos brasileiros de terror pra gente conhecer junto. Vamos lá? O gênero de terror nos videogames tem se desenvolvido à medida que novas tecnologias da indústria tornam a missão de desenvolver um game assustador e imersivo uma tarefa um pouco menos complexa. Nosso primeiro game vem exatamente desse ponto da história. Do estúdio do Piauí, Black Hole Games, Asleep é um projeto de jogo de terror que vai se passar em um mundo 2D, todo feito em pixel art com ambientes desenhados à mão. As inspirações não podiam ser melhores para esse jogo. Elas são Silent Hill e outros grandes títulos do gênero dos anos 90. Na história vamos acompanhar a protagonista Ana Lúcia, uma mulher misteriosa que está lutando para não perder a própria sanidade. Além da atmosfera de terror, o game promete uma ambientação nostálgica e muito especial para quem é brasileiro, pois o jogo vai sim também se passar no Nordeste. Se você ficou curioso para jogar Asleep, você pode ajudar esse jogo a sair do papel. O estúdio responsável pelo título lançou uma campanha de financiamento coletivo, que pode ser acessada através do www.catarse.me/Asleep o jogo. Atenção que a campanha vai até junho, hein? Então vamos ajudar e fazer esse jogo sair. Se Asleep pegou algumas ideias de Silent Hill, nosso próximo game também tem ótimas fontes de inspiração. Da franquia Resident Evil ao filme O Bebê de Rosemary, o pessoal do estúdio Pulsatrix se inspirou em experiências horripilantes para criar Phobia, The Sandinfa Hotel. O jogo te convida para a cidade fictícia de 13 trilhas. Você controla Roberto, que é um jornalista que decide investigar um hotel abandonado, que guarda diversos segredos e até uma presença macabra. Agora, olha a ideia do maluco. Pra que você vai nesse lugar, meu filho? O jogo é todo fotorrealista e tem uma visão em primeira pessoa, o que deixa a experiência muito mais imersiva e horripilante. Assim como Outlast, em que você também é um jornalista investigando um lugar mal assombrado, Roberto não tem muito como se defender dos ataques do outro mundo, deixando o jogador morrendo de medo com o que pode acontecer com o protagonista. Se você ficou curioso, Phobia ainda não foi lançado oficialmente, mas tem uma demo lá disponível no Steam que pode ser baixada gratuitamente e esse é um dos títulos que concorrem ao título de melhor jogo brasileiro no Big Festival de 2021. Só quero deixar um adendo aqui porque é sempre o jornalista que se ferra. Como é que pode um negócio desse? Só isso que eu não gostei. E se tem um jogo do gênero que chamou a atenção e foi desenvolvido aqui no Brasil, ele se chama Pesadelo. O título de terror psicológico se passa em uma estação de trem abandonada na cidade de São Paulo. O lugar tem uma atmosfera intensa e bizarra, cheia de sombras, esquisitices e manchas de sangue pelas paredes. Com o controle nas mãos, o jogador deve encontrar pistas e chaves de acesso que vão te revelar o que aconteceu nesse lugar horripilante. O jogo é tão legal que chamou a atenção do sueco PewDiePie, um dos maiores youtubers do mundo. Ele resolveu trazer a gameplay para um dos vídeos do seu canal, o que ajudou o estúdio brasileiro a divulgar ainda mais o seu título. Pesadelo estava disponível para PC e até ganharia uma sequência chamada Pesadelo: A Regressão. Infelizmente, o estúdio responsável pelo projeto, que era o Sky Jazz Games, fechou as portas antes de completar o game e acabou retirando os dois títulos da Steam onde eles estavam disponíveis. Mas me diz você, qual é o seu jogo favorito do gênero de terror? E se você gostou e ficou interessado em conhecer algum dos nossos jogos na lista? Eu vou me indo porque esse quarto tá um pouco estranho, tá ficando frio, não tô gostando nada do clima aqui, mas ó, um beijo e até mais. Foi, Dave? Foi, né? Valeu. Agora o Game Shark vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai trazer Cláudio Prandoni para jogar Castlevania. Lucas, obrigada pela sua participação. Um beijo para você. Um beijo para você, Bruno. Um beijo pro pessoal de casa e até mais. Terceiro bloco do Game Shark começando. Cláudio Prandoni mais uma vez aqui trazendo um gameplay pra gente. Tudo bem, Prandas? Tudo ótimo, Bru. Eu já sou quase um dos pilotos profissionais aqui, né? Sim, a gente tá jogando Castlevania Symphony of the Night, né, Prandas? É o seu jogão do coração?
Ah, esse aqui é precioso, né? Maravilhoso, da época do Play 1, joguei muito na época. E sempre que relança, eu me sinto obrigado a jogar de novo na plataforma em que ele sai. Aqui a gente tá jogando numa coletânea que saiu no Play 4, que tem o Symphony of the Night e o Rondo of Blood, que é o predecessor dele, né? Uhum. Saiu pra celular também, não saiu? Saiu e é uma adaptação muito boa, inclusive. Só é uma pena que esses relançamentos mudaram este diálogo que a gente tá vendo agora, porque no original é um diálogo antológico, em que o Richter chega pro Drácula e fala Die, monster, you don't belong in this world. Tem uma dublagem terrível, mas sabe, tão terrível que deu a volta e virou um clássico? Sim, sim. E O mudaram. famoso cult. Entendi. É uma pena. Ah, É uma mas tudo pena. bem. É o seu favorito da franquia, Prandas? Ai, com certeza. E olha que é uma série que tem muitos jogos bons, né? O próprio Round of Blood, o que vem antes, é muito legal. O Super Castlevania 4. Depois, no GBA e no DS, teve um monte de jogo legal nessa vibe Metroidvania. E eu gosto bastante também do primeiro Lords of Shadow. Eu acho que ele é uma releitura bem interessante, assim, de Castlevania. O 2 já não deu tanto certo assim, né? Esse a gente dá, fala, sabe, você bate nas costas e fala, você tentou, né, filhão? Então vamos lá, porque eu tenho mais algumas perguntas pra você, viu? Só A vem. primeira a gente tava até comentando um pouquinho antes da gravação começar. Você acha que Symphony of the Night merecia retornar de alguma forma, uma sequência, um remake? O que você acha? Não acho. Eu gostaria que Castlevania continuasse viva, né? Parecia que isso ia acontecer, né, pelo Lords of Shadow, que foi muito legal. Tanto que rendeu não só uma continuação, mas teve também um episódio intermediário ali que saiu primeiro no 3DS, depois para outras plataformas, que é o Mirror of Fate. É um jogo que é bem Metroidvania. Mas sei lá, a Konami tá numa fase esquisita, né? Eu fico feliz de pelo menos eles terem liberado a adaptação, né, em desenho na Netflix, que é muito legal. Ai, empolguei. Só preciso comentar, eu fiz uma cara estranha aqui agora, porque eu achei que eu ia espirrar e não rolou, que ódio. Sabe aquela cara que você fica com o olho cerrado assim, vou espirrar, e aí não vem nada. Lá vem. Ai, desgosto. Não, mas justo a sua opinião. Eu acho que esse é um daqueles games que não precisa disso, não. Mas eu fico meio assim, confusa quando o assunto é futuro da Konami e suas respectivas franquias. Porque a gente sabe que, pelo menos com Metal Gear e tal, depois que o Kojima saiu da empresa, não rolaram coisas boas, né, nos últimos anos. E aí acontece que a própria empresa se colocou numa geladeira, provavelmente para definir os próximos passos depois de todas essas coisas que aconteceram, né? A saída do Igarashi, a saída do Kojima, o fracasso dos Metal Gears mais recentes. Será que tem alguma quase que eu me esqueci do Silent Hills, do nosso queridíssimo Playable Teaser, que eu sempre fico triste quando eu lembro. O que será que vai acontecer com essas franquias da Konami? Eu fico preocupada de verdade, mas espero que eles consigam dar a volta por cima. Eu não sei, bro. É muito esquisita a Konami. Volta e meia aparecem os rumores, né, de que vão vender franquia tal para Sony, ou estão negociando com o estúdio third party, e até agora nada disso virou realidade, né? Mas eu gostaria que, de alguma maneira, essas franquias continuassem, né? Castlevania, Metal Gear, que é uma das minhas franquias preferidas, Silent Hill, né, que tem um monte de gente que gosta, tá aí meio abandonada, meio órfã. Espero que voltem. Branda, se você tivesse que escolher, qual franquia da Konami retornaria assim de uma maneira triunfal? Só uma, hein? Você escolheria Castlevania, Metal Gear ou Silent Hill? Acho que eu iria de Castlevania. Por quê? Porque Metal Gear eu gosto muito, mas, putz, Metal Gear já tá bonitinho lá, tá perfeito, sabe? Só não bagunça a história. Já bagunçaram demais. E Silent Hill eu tenho medo. Você tem medo do jogo ou você tem medo do que pode acontecer com Silent Hill? Tenho medo do jogo, meu. Até hoje,
O Silent Hill 1 eu não consegui terminar por medo. Sim, eu cheguei quase até o final. Eu joguei com um amigo na época e a gente travou, porque, putz, era muito assustador. Sim. Não tiro esse crédito, porque é mesmo. E PT, o Playable Teaser, você chegou a jogar? Joguei em live, inclusive. Como você sobreviveu, mano? Porque, misericórdia. Foi terrível, terrível. E é muito louco que, assim, até hoje eu não sei exatamente o que eu fiz pra conseguir terminar a demo. Porque... Você já jogou? Já, várias vezes. Chega naquela etapa final, eu não entendi exatamente qual era o procedimento. E eu fui pesquisar na internet e tinha várias sugestões. Sim. E nenhuma delas funcionou assim de primeira. Aí uma hora eu fui tentando e rolou. Uma hora só foi. Eu lembro que foi mais ou menos a mesma coisa. Um ponto que me marcou muito no Playable Teaser é justamente isso. Eu lembro que quando saiu, todo mundo tava jogando, e aí o IGN americano tava fazendo uma wiki já com compilados de soluções, possíveis soluções, algumas que já estavam confirmadas, outras não, e aí a gente foi testando, e aí tinha aquele lance lá de como dar o gatilho do relógio, e aí tinha que dar 10 passos, e aí olhar pro telefone, não sei o que, olhar no buraco da parede do banheiro, e papapá. Cara, foi uma das partes mais insanas, assim, que eu já experienciei em um videogame. Foi muito legal. Saudade. E era um playable teaser, era um playable... Mas se fosse um jogo inteiro, assim, você tendo que descobrir gatilhos malucos e sem sentido nenhum, acho que ia ser irritante. Mas como playable teaser, nossa, foi fantástico. Eu acho que Castlevania merece retornar também, mas eu torço muito para que a Konami consiga aí trazer Silent Hill de alguma forma de volta, ainda mais agora que gênero de terror ainda continua muito em alta, sobrevivência também, a gente tem aí o Resident Evil Village bebendo muito da fonte de Silent Hill e retornando com todas as forças, né, então acho que seria um bom momento. Inclusive, quando anunciaram o Resident Evil 7, por um momento, todo mundo acho que ficou na dúvida, né? Ei, será que é o Silent Hills? E não, era Resident Evil 7, que foi ainda mais maluco, né? Sim, pois é. Olha, a gente separou aqui algumas curiosidades sobre a franquia Castlevania. Você sabia, Prandas, que em 2006 a Konami decidiu produzir e comercializar o chicote Vampire Killer da família Belmont? Custava $30 e você conseguia comprar esse item lá nos Estados Unidos, Europa também provavelmente. Hoje, esse chicote oficial é um item raríssimo que pertence a alguns colecionadores apaixonados por Castlevania. Não sabia dessa. Muito bom. Pois é, e até que pra época era barato, né? $30. Hoje em dia, acho que um chicote desse não custaria só isso, não. Sei lá. Não, acho que não. Ai, meu Deus. E olha, Castlevania Symphony of the Night foi o primeiro jogo da série a ser estrelado por um vampiro, que é o mozão aí do Lucas Arras, que é um baita de um gato, convenhamos, né? Inclusive, você chegou a assistir as temporadas de Castlevania na Netflix, Prandas? Nossa, assisti, inclusive tô muito no hype pela temporada 4, especialmente porque estão prometendo que é o final, né, da história. Eu gosto bastante do anime, eu acho ele... Não sei nem se é bem um anime, né, porque ele é ocidental e tudo, mas eu gosto demais. Eu acho o desenho muito legal, acho que ele tem algumas ousadias, né, não é tudo que agrada a todo mundo, mas eu acho ele muito legal. Ele é todo produzido aqui no Ocidente? Não sabia. Eu acho que sim. Ah, eu achei que tinha algum dedo oriental, mas olha uma curiosidade. Anime, na verdade, significa desenho no Japão. Então tudo, tipo, lá no Japão, Tom e Jerry é anime, Papaléguas é anime, porque é tudo desenho. Mas só que pra gente o conceito de anime são os desenhos japoneses, né? Então, por isso que acho que pelo estilo de Castlevania acabou chamando de anime, mas realmente, se não é produzido por nenhum estúdio japonês, no nosso conceito ocidental de anime, Castlevania não tinha que ser um anime. Confuso, mas fica aí essa informação pra vocês no Game Shark de hoje. Você viu Caraca, que fonte feia, mano, desse Game Over.
Demais, né? Nossa, tem que fazer um esforço muito forte pra entender o que tá escrito. O que você ia falar? Desculpa. Que dia desses passou um desenho da Turma da Mônica no Japão. Eu vi com dublagem, inclusive, em japonês, e É. foi engraçado ver Cebolinha, Cascão falando tudo em japonês, ou o Oni-chan, Cebolinha, Kan, sei lá. Mas foi muito legal, né? Turma da Mônica é anime pros japoneses. Sim, Turma da Mônica é anime Né? pros japoneses, exatamente. Muito legal ver a expansão da franquia do Maurício de Souza chegando lá. Esses coraçãozinhos, que bonitinho. Os coraçõezinhos é meio que a sua munição, né, pra usar as armas. Tipo, eu tô com a faquinha agora. Você tá meio que dando uma rushada aí, não tá? Foi, tanto que eu me empolguei aqui, eu morri no primeiro chefe, né? Fiz feio. Faz parte, ué. Posso não usar é a um desculpa jogo- de que era pra gente ver a tela de game over feia, mas eu morri mesmo. Nossa, aquela fonte lá é complicada. A do Nossa. logo do jogo é bonitona. Bem medieval, assim. Muito feio mesmo. Tá chegando no chefão já? Eu esqueci. Ai, acho que eu já tô chegando de novo. Então tá. A gente vai encerrar quando você chegar nele, porque o nosso tempo já está acabando. Ai, sempre passa muito rápido, Bruna. Cara, a animação Tem da que capa ter- do Alucard é muito boa, né? Pra Nossa, época. Agora que eu o reparei. dashzinho, esse dashzinho que ele dá aqui pra trás, ó. E eu gosto que quando ele vai começar a andar pra frente, ele arruma a capa, assim, ele puxa pra si. É um Nossa, da lorde, né? capa, do cabelo também. Sabe que tem um jogo no Steam daquela série Lodoss War, sabe? Não. Que é um anime meio de fantasia tá. medieval. Não, sei sim, sei. Que é um jogo, acho que é Wonder Labyrinth, que se chama, que eles claramente copiaram os sprites do Alucard. Vixe. É muito doida. Será que pegaram o código? Não sei, talvez é homenagem, né? Hoje em dia a gente Ai, vê meu aí Deus. uns games, por exemplo, o Genshin Impact tem umas animações que são iguais a de Breath of the Wild e de Nier Automata também. Então, Verdade. Homenagem. essas coisas continuam. Prandas, nosso tempo acabou. Obrigada por estar aqui bem. mais uma vez fazendo um gameplay crocante pra gente. Sempre que precisar, ainda mais se for de jogo velho, é só chamar. Galera, obrigada por acompanhar mais um Game Shark. A gente se vê no próximo programa. Um beijo, até mais e se cuidem.